Matemática financeira. Números diretamente proporcionais. Utilizando a tabela de pontuação ao lado, na qual o time vencedor de uma partida de basquete fez pontuações crescentes e proporcionais aos respectivos tempos do jogo, podemos introduzir uma propriedade importante para os números diretamente proporcionais. Então, vemos aqui uma coluna tempo, uma coluna número de pontos. Percebemos que para cada tempo, primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo, a pontuação foi aumentando de forma proporcional. Vemos que as razões 1 sobre 10, 2 sobre 20, 3 sobre 30, 4 sobre 40 são todas iguais a 1/10, que é chamado fator de proporcionalidade. Para casos como este, temos a seguinte propriedade: A dividido por B será igual à razão C dividido por D, que é igual à razão E dividido por F. Então, eu posso somar A mais C mais E e dividir por B mais D mais F, que esta razão destas somas será igual à razão A sobre B, ou à razão C sobre D, ou à razão E sobre F. Números inversamente proporcionais. Para a distribuição de 1 tonelada de alimentos durante uma campanha de doação, motoristas voluntários se dispuseram a levar os alimentos arrecadados em seus veículos. Os valores em quilos seriam distribuídos de acordo com a quantidade de carros disponíveis no dia da entrega, como ilustra a tabela ao lado. Então aqui, primeira coluna, número de veículos, segunda coluna, quantidade de alimentos por veículo, ou seja, por quilo. Para 2 veículos, cada veículo levará 500 quilos. Se houver 5 carros, cada um deles irá levar 200. Para 10 carros, cada um levará 100 quilos. E para 20 carros disponíveis, cada um leva 50 quilos. Vemos que os produtos 2 vezes 500, 5 vezes 200, 10 vezes 100 e 20 vezes 50 são todos iguais a 1000. O 1000, nesse caso, é chamado de fator de proporcionalidade. Divisão de um número em partes diretamente proporcionais. Um campeonato de xadrez só para meninas distribuiu um prêmio de R$21 mil somente para as primeiras colocadas de cada categoria, separada por idade. Então, uma categoria 12 anos, idades entre 10 e 12 anos, uma categoria 14 anos, idades 13 e 14 anos, e uma categoria de 16 anos, idades entre 15 e 16 anos. O regulamento previa que as premiações fossem diretamente proporcionais às idades definidas pela categoria, quanto cada uma recebeu. Ou seja, para a categoria de 12 anos, o valor será o menor deles. Para a categoria de 16 anos, o valor será o maior deles. Então, usando a propriedade dos números diretamente proporcionais, temos A sobre 12 igual B sobre 14 igual C sobre 16, que será igual a esta soma A mais B mais C, dividido pelos números das categorias 12 mais 14 mais 16. Então, A mais B mais C é o valor total do prêmio, R$21 mil, que será distribuído. E 42 é o valor da soma das idades, 12, 14 e 16. 21 mil por 42 resulta 500. Como sabemos que A sobre 12 é igual a 500, devido à propriedade dos números diretamente proporcionais, verificamos que o valor de A será de R$6 mil. No caso aqui, B sobre 14, que também é igual a 500, verificamos que o valor B será de R$7 mil. Por fim, C sobre 16 é igual a 500. Esse valor de C resulta em R$8 mil. Então, para a categoria de 12 anos, o valor recebido será de R$6 mil. Para a categoria de 14 anos, o valor recebido será de R$7 mil. E para a categoria de 16 anos,
o valor recebido será de R$ 8.000. Divisão de um número em partes inversamente proporcionais. Uma empresa de entrega de alimentos irá premiar seus colaboradores que receberam as maiores notas na avaliação dos clientes. Foram definidas 3 categorias. Categoria 1, o entregador que faz entregas de bicicleta. 2, para o entregador que faz entregas de moto. 3, para o entregador que faz entregas de carro. O valor de R$ 33.000 será distribuído de forma inversamente proporcional ao número da categoria a qual pertence o entregador. Qual será o prêmio que cada entregador irá receber? Ou seja, se é uma divisão de forma inversamente proporcional, vamos perceber que para o entregador que faz entrega de bicicleta, na primeira categoria, o valor 1, ele receberá o maior valor do prêmio. Então, os valores recebidos B, M e C devem ser diretamente proporcionais aos números 1 sobre 1, 1 sobre 2 e 1 sobre 3. Por que isso? Porque esses valores são os inversos dos valores das categorias 1, 2 e 3. Reduzindo essas frações ao mesmo denominador, temos 6 sobre 6, 3 sobre 6 e 2 sobre 6. Então, repartimos 33.000 em partes diretamente proporcionais a essas frações. 6 sobre 6, 3 sobre 6 e 2 sobre 6. Usando agora a propriedade dos números diretamente proporcionais, podemos usar essa propriedade porque os valores das categorias já foram invertidos. Então, B sobre 6 sextos é igual a M dividido por 3 sextos, que é igual a C dividido por 2 sextos. Então, essas razões têm um valor igual à razão B mais M mais C dividido pelas frações correspondentes. Isso vai resultar 33.000 dividido por 11 sextos, que dá o valor de R$ 18.000. Então, para a categoria B, verificamos que o valor de B será de R$ 18.000, ou seja, para aquele entregador que faz entrega de bicicleta. Para o entregador que faz entrega de moto, vemos aqui M dividido por 3 sextos, que é igual a 18.000. Esse M vai resultar R$ 9.000. Por fim, para a categoria do entregador que faz entregas de carro, C sobre 2 sextos, esse C vai resultar em R$ 6.000. Regra de sociedade. Há situações onde uma quantia é dividida em partes diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais a outros valores. E o resultado dessa operação representa um lucro ou um prejuízo aos participantes de um grupo. Chama-se essa divisão de regra de sociedade. Exemplo: Olinda, Regina e Teresa entraram, respectivamente, com os seguintes capitais na abertura de um restaurante de comida caseira. Então, a Olinda investiu R$ 45.000, a Regina investiu R$ 30.000 e a Teresa investiu R$ 25.000. Após 1 ano e meio de sociedade, o restaurante teve um lucro de R$ 120.000. Qual foi o ganho correspondente a cada uma das sócias? O lucro de R$ 120.000 deve ser dividido em partes diretamente proporcionais ao valor que cada sócio investiu. Dividindo os valores por 1.000 para simplificar os cálculos, indicando por O, R e T os lucros de cada uma das sócias, ou seja, o lucro da Olinda, a letra O, o lucro da Regina, a letra R, o lucro da Teresa, a letra T. Então temos aqui O dividido por 45. Porque o 45.000 foi dividido por 1.000 para simplificar os cálculos. R dividido por 30, T dividido por 25. Ou seja, essas razões são equivalentes. E serão equivalentes também a essa outra razão. A soma dos valores dos lucros recebidos por cada uma delas e aqui no denominador a soma dos capitais investidos. Então, eu vou ter 120 dividido por 100. Isso resulta 1,2. Como podemos igualar O sobre 45 é igual a 1,2, o valor do lucro recebido pela Olinda é de 54. R dividido por 30, que é igual a 1,2. O R resultou 36.
T dividido por 25, que é igual a 1,2. O T resultou 30. Assim, Olinda ficou com um valor de 54 mil, Regina com um valor de 36 mil e Teresa com um valor de 30 mil reais. Porcentagem. É comum o uso da porcentagem para calcular lucros, prejuízos, acréscimos ou decréscimos em valores monetários. Então, vamos rever algumas maneiras de como podemos calcular, por exemplo, 7% de 4 mil. Primeira maneira, cálculo direto da porcentagem. 7% de 4 mil. 7 centésimos vezes 4 mil. Resulta 280. Segunda maneira, calculamos 1% e multiplicamos por 7. 1% de 4 mil, 1 centésimo vezes 4 mil, que resulta 40. 40 vezes 7, 280. Terceira maneira, usando decimais. 7% de 4 mil. 0,07 vezes 4 mil resulta 280. E uma quarta maneira, usando proporção. 7 está para 100, assim como x está para 4 mil. O x resulta 280. Acréscimo. O arroz, um dos alimentos mais consumidos no Brasil, teve um aumento de preço de 28% entre março a maio de 2020. Qual o valor que o preço de 1 quilo do produto alcançou em maio, sabendo que em março o valor era de R$ 1,20? Primeira maneira, usamos o fator de acréscimo. Consideramos o valor em março como 100%. Fazemos o acréscimo de 28%. Então, 100% mais 28%, 128%. Calculamos, então, 128% do preço em março. Ou seja, 128% daquele preço que estava em março, R$ 1,20, vai resultar um valor de R$ 1,54. E aí vemos que 128 centésimos, ou seja, 1,28, é o fator de acréscimo. Segunda maneira, calculamos 28% de R$ 1,20. 28% de R$ 1,20 é a mesma coisa que 28 centésimos vezes 1,20. Isso resulta 0,34. Se o preço em maio, então, vai ser a soma do preço de março, R$ 1,20, mais o acréscimo de 34 centavos. Isso vai resultar num valor de R$ 1,54. Decréscimo. Uma loja anunciou um desconto de 15% no preço de um celular que custava R$ 1.800. Qual será o novo preço do produto? Primeira maneira, usamos o fator de decréscimo. Consideramos o preço inicial como 100%. Subtraímos o desconto de 15%. Então, 100% menos 15%, 85%. E aí calculamos o novo preço, 85% do preço inicial. 85% de 1.800 resulta 1.530. E aí vemos que 85 centésimos, que é a mesma coisa que 0,85, é o fator de decréscimo. Segunda maneira, calculamos 15% de 1.800. 15% de 1.800 resulta 270. Qual será então o preço final? 1.800 menos 270. Isso vai dar um valor de R$ 1.530. Acréscimo ou decréscimo percentual. Em diversas situações, estamos interessados em descobrir o aumento ou a diminuição percentual que um valor monetário ou até mesmo de uma quantidade que não se refere à matemática financeira. Nesses casos, podemos recorrer a uma única expressão. A variação percentual será calculada da seguinte forma: eu pego o valor maior menos o valor menor e vou dividir pelo valor inicial. Tudo isso multiplicado por 100%. No numerador, coloca-se sempre a diferença entre o maior valor e o menor valor. Podemos colocar o valor final menos o valor inicial ou o valor inicial menos o valor final. Vai depender se for um aumento ou uma redução. O importante é colocar, então, o valor maior primeiro menos o valor menor
No denominador, coloca-se sempre o valor inicial, ou seja, o valor que não sofreu alteração. Acréscimo. O preço de uma casa aumentou de R$ 300 mil para R$ 320 mil em apenas 2 meses. Qual foi o aumento percentual do imóvel? Então, para calcular o aumento percentual, vamos colocar o valor novo menos o valor antigo, dividido pelo valor antigo, que é o valor inicial, e vamos multiplicar por 100%. Verificamos então que 320 menos 300 dividido por 300 vezes 100% vai resultar um aumento percentual de 6,7. Acréscimo ou decréscimo percentual. Podemos utilizar a expressão anterior para calcular o lucro gerado na venda de um produto. Lucro é o ganho, o rendimento obtido em uma transação econômica, por exemplo, na venda de um bem. Lucro. Um comerciante compra abacaxis direto com o produtor, ao custo de R$ 3,20 a unidade. Na sua barraca de frutas, na feira, ele vende cada abacaxi por R$ 6,00. Qual é o lucro percentual? Então, para calcular o lucro percentual, vamos colocar o valor da venda, R$ 6,00, menos o valor da compra, R$ 3,20, dividido pelo valor da compra, R$ 3,20, e multiplicar por 100%. Isso vai resultar um lucro percentual de 87,5%. Assim como o cálculo de um acréscimo é similar ao cálculo do lucro, há também uma semelhança entre o cálculo de um desconto e o de um prejuízo em uma transação econômica. Prejuízo. O dono de uma loja de carros comprou um carro por R$ 54 mil e teve que vendê-lo por R$ 49 mil. De quanto foi o prejuízo percentual? Então, para calcular o prejuízo percentual, eu vou colocar o valor da compra, que é o valor maior, 54, menos o valor da venda, 49, vou dividir pelo valor de compra, 54, e vou multiplicar por 100%. Verificamos então que o prejuízo percentual foi de 9,3.